E nesse vídeo aqui eu vou te falar as 3 maiores desvantagens das armações clip-on. E eu vou falar uma dessas desvantagens aqui que já fez alguns clientes meus perderem a lente de grau deles antes do tempo. Ou seja, eles tiveram que trocar a lente de grau deles antes do tempo necessário por conta das armações clip-on. Então, se você quiser saber quais são essas desvantagens, assiste o vídeo até o final. E a primeira desvantagem que eu já vi alguns clientes meus falando e também eu senti um pouco, porque eu também uso uma armação que é clip-on, é a questão do peso. Quando você acopla uma lente ali por cima da sua lente de grau, ele gera um peso extra. E tem pessoas que têm o dorso do nariz, que é essa parte aqui, que é a base do nariz um pouco mais sensível e acaba se incomodando com o peso. Porque realmente, com o peso da lente, o peso da armação e o peso da lente que você coloca por cima, realmente fica um pouco pesado. Então, se você tem ali o dorso do nariz um pouco mais sensível, eu não te aconselharia a comprar uma armação clip-on. E a segunda maior desvantagem das armações com clip-on é a questão do prejuízo. Eu já vi muitos clientes meus falando que tiveram prejuízo porque compraram uma armação clip-on e acabaram perdendo o clip-on. Gente, uma armação clip-on é uma armação que ela vem com lentes extras para você acoplar ali por cima da sua armação. E essas lentes, geralmente, elas são menor. Então, você tem que ter cuidado com essas lentes. Você não pode botar em qualquer lugar, você não pode simplesmente deixar jogado. Então, teve clientes meus também que falaram que, por ter uma lente extra, eles simplesmente jogavam ali, deixavam jogados, e as lentes do clip-on acabaram arranhando e eles tiveram prejuízo nessa questão, porque você acaba investindo numa armação que ela é um pouco mais cara, que ela tem um valor um pouco maior do que as armações normais, e você acaba impossibilitando de usar essas lentes extras que essa armação te possibilita. Então, você tem que ter bastante cuidado se você vai comprar um clip-on ou se você vai vender o clip-on para o seu cliente, sempre frisar bem que esse clip-on ele precisa de um cuidado a mais, ele precisa que você guarde ele precisa que você limpe ele também quando terminar de usar, para poder ele durar tanto quanto as suas lentes de grau. Eu recebo diariamente mensagens como essas perguntando se a gente ainda trabalha com a revenda de óculos, mas infelizmente a gente encerrou as nossas vendas no atacado. Mas para ajudar essas pessoas eu fiz uma lista com os meus 50 melhores fornecedores de óculos no atacado, tanto de sol quanto de armações de grau. Ou seja, são os fornecedores do fornecedor. E olha que eu passei anos para descobrir esses fornecedores e para peneirar os melhores. Então, se você quiser pegar agora essa lista com os 50 melhores fornecedores, é só clicar aqui no link que eu vou deixar no primeiro comentário desse vídeo. E a terceira maior desvantagem das armações clip-on, e essa foi a desvantagem que já fez alguns clientes perderem a lente de grau ali, ou então ter que trocar a lente antes do tempo. E eu vou explicar aqui para vocês. O clip-on, gente, quando você encaixa na lente de grau, ele fica com um espaço muito pequeno aqui entre o clip-on e a lente. Se você tiver um grau um pouco mais alto, principalmente grau positivo, hipermetropia, presbiopia, por quê? Porque a lente, quando ela é com grau positivo, ela fica um pouco grossa no centro, aqui no meio. Então, ela vai gerar uma aparência boleada. Então, se você tiver o grau positivo e o seu grau for um pouco mais alto, eu não te aconselharia a usar uma armação com clip-on, porque provavelmente o clip-on ele vai bater na sua lente de grau e vai arranhar. E geralmente, quando arranha, é no centro da lente, que acaba impossibilitando você de usar o seu óculos de grau. Então, foi por isso que eu já ouvi relatos de alguns clientes dizendo que precisaram trocar a lente antes do tempo porque usavam o clip-on por cima da sua lente de grau ali e tinham um grau positivo um pouco mais alto e acabavam arranhando as lentes e tiveram que trocar porque não conseguiam usar o óculos de grau. Então, se você vende armações clip-on, tenha cuidado na hora de vender um óculos para uma pessoa que tem um grau positivo um pouco mais alto, porque isso pode até impossibilitar a pessoa de usar o seu óculos de grau ali antes do tempo necessário que ele precisa para trocar o óculos.